Olá! Bora falar sobre aquela parte do cérebro que basicamente nos torna quem a gente é? Aquela que planeja o futuro e, vamos combinar, às vezes nos salva de comer aquele segundo pedaço de bolo. É isso aí. Hoje a gente vai conhecer o grande CEO do nosso cérebro, o córtex pré-frontal. Pensa comigo, uma empresa que está indo super bem, tudo organizadinho, e do nada, o chefe some. O que acontece? Vira um caos, né? Certo? Agora, e se a gente aplicasse essa mesma ideia para o nosso cérebro? O que será que acontece quando o chefe dele simplesmente desaparece? Pois é. A primeira pista de verdade sobre o que esse chefe do cérebro fazia não veio de um laboratório supermoderno, não. Veio de um acidente. Um acidente bem trágico e, ao mesmo tempo, inacreditável, que acabou mudando a neurociência para sempre. A gente está falando do ano de 1848. Phineas Gage era um capataz de construção de ferrovias. Sabe, um cara conhecido por ser super eficiente, responsável? Até que um acidente terrível acontece. Uma explosão lança uma barra de ferro de mais de 1 metro que atravessa o rosto dele e sai pelo topo da cabeça. Ela destrói uma parte enorme do lobo frontal. E o mais bizarro, Gage sobreviu. Ele andava, falava, a memória estava ali, intacta. Só que os amigos diziam, o Gage não é mais o Gage. Aquele cara responsável virou alguém impulsivo que falava palavrão o tempo todo e simplesmente não conseguia mais seguir um plano. Esse caso, assim, tão dramático, foi a primeira grande prova de que existia uma área específica no cérebro que era o centro da nossa personalidade e da nossa capacidade de planejar. O caso do Gage foi, literalmente, a faísca que acendeu tudo. A partir dali, os cientistas começaram a mergulhar de cabeça para mapear essa região que era um mistério. Então tá na hora da gente conhecer formalmente o nosso executivo principal, o córtex pré-frontal. Então, o que é o córtex pré-frontal, ou CPF? Bom, ele fica bem aqui, na parte da frente do lobo frontal. Se a gente pensar na evolução, essa é a parte mais nova e mais sofisticada do cérebro humano. É ali que moram as famosas funções executivas. Basicamente, são as habilidades mais avançadas que a gente tem para controlar o que a gente pensa e o que a gente faz. E olha que interessante, o CPF não trabalha sozinho, de jeito nenhum. Pelo contrário, ele é tipo o centro de controle de um grande aeroporto, sabe? Ele está conectado com praticamente todas as outras áreas do cérebro. Então ele recebe informação de tudo que a gente vê, ouve, sente, acesso a nossas memórias e conversa com a parte motora para orquestrar tudo, para garantir que nossas ações façam sentido e sigam o objetivo. Ok, então se o CPF é o nosso CEO, como é que é o dia a dia dele? Quais são as tarefas, as responsabilidades desse chefão? Olha, a agenda do nosso CEO interno é bem cheia. Ele está constantemente planejando o futuro, traçando metas de longo prazo. Ele toma decisões complexas, botando na balança os prós e os contras. Ele lida com o raciocínio abstrato, que é essa nossa capacidade de brincar com ideias, com informações que não estão ali na nossa frente. E talvez o mais importante de tudo, ele é o responsável pelo controle de impulsos. É aquela vozinha da razão que fala, opa, calma aí, e nos impede de fazer besteira ou de ceder a qualquer vontade que aparece na hora. E essa imagem aqui mostra perfeitamente a batalha diária que rola dentro da nossa cabeça. De um lado, o comportamento impulsivo, que quer o caminho mais fácil, a recompensa imediata. É o cérebro gritando hambúrguer. Do outro lado, o controle cognitivo, que é o CPF em ação. Ele entra em cena, breca esse impulso inicial e nos guia para uma escolha que está alinhada com um objetivo maior. Tipo, manter a dieta. E aí a escolha é a salada. É o CPF que nos dá esse superpoder de abrir mão do prazer imediato por uma recompensa lá na frente. Aliás, se essa viagem pela mente está sendo interessante, fica aqui um convite para ir ainda mais fundo. É só se inscrever no canal NPD, Neurociências de Psicologia no Divã, para continuar desvendando esses mistérios do nosso cérebro. Tá, mas a grande pergunta é, como é que o CPF faz isso? Como ele consegue ser esse líder? Qual é o segredo por trás da autoridade dele sobre todo o resto do cérebro? Bom, uma teoria muito importante lá de 2001, de Miller e Cohen, ajuda a gente a entender isso. A ideia é que o CPF não faz o trabalho pesado sozinho. Pensa assim, ele segura de forma bem ativa a representação do nosso objetivo, seja manter a dieta ou preciso terminar este relatório. E essa representação funciona como um guia, enviando o que eles chamam de sinais de viés para as outras partes do cérebro. A melhor analogia é a de um maestro numa orquestra.
O CPF não toca todos os instrumentos, né? O que ele faz é enviar esses sinais de viés que guiam a orquestra inteira. Ele basicamente aumenta o volume dos neurônios que são importantes para a tarefa, tipo os que processam o sabor da salada, e abaixa o volume daqueles que não importam ou que podem distrair, tipo os que estão pensando no cheirinho do hambúrguer. É assim que ele rege o pensamento e a ação, sempre de acordo com as nossas metas. E tem um detalhe super importante sobre o nosso CEO. Ele não vem pronto de fábrica, de jeito nenhum. Ele passa por um treinamento longuíssimo, uma maturação que dura até o comecinho da vida adulta. As pesquisas mostram que o CPF e as redes dele, como a rede executiva central, amadurecem bem devagar. Este gráfico, por exemplo, é um de um estudo que acompanhou pessoas ao longo do tempo e mostra um fortalecimento bem grande na conexão dessa rede entre os 10 e os 13 anos. E esse desenvolvimento que continua. É por isso que adolescentes tendem a ter comportamentos mais impulsivos, de maior risco. O CEO deles ainda está em treinamento, sabe? Aprendendo a gerenciar a empresa toda. Então, para resumir a ópera, o córtex pré-frontal é a estrutura que nos dá o poder de criar nossas próprias regras e colocá-las acima dos impulsos e reflexos. É ele que nos permite ser flexíveis e pensar no futuro. E essa citação aqui fecha com chave de ouro. O córtex pré-frontal não é só um centro de comando. Ele é uma ponte. Uma ponte super dinâmica que conecta o que a gente percebe do mundo agora com tudo que a gente já aprendeu no passado para guiar o que a gente vai fazer em seguida. E olha, a ciência por trás do córtex pré-frontal não para, está sempre evoluindo. Então, para não perder nenhuma novidade de como a nossa mente funciona, fica aqui o lembrete final para se inscrever no canal NPD, Neurociências e Psicologia no Divã. Para a gente fechar, fica uma reflexão. Se essa estrutura incrível é o nosso CEO, como é que a gente pode se tornar um acionista melhor no nosso próprio cérebro? O que podemos fazer para apoiar essa liderança? Como participar de forma mais ativa e consciente da gestão da nossa própria mente? A resposta para isso? Quem sabe? Não é o próximo grande passo na jornada de autoconhecimento de cada um?